Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Que bênção podermos estar essa manhã de domingo para juntos aprendermos mais do Senhor. Bênção! Hoje é um dia especial, um dia que a gente vai falar sobre a eternidade de Deus, sobre a autoexistência de Deus e também sobre a imutabilidade do Senhor. Meu irmão, vamos pedir iluminação de Deus? Assim como o sol está raiando essa manhã aí, então vamos pedir, Deus também vem raiar sobre nós da clareza, da iluminação para podermos entender, para compreender suas escrituras. Então, abra seu coração no nome de Jesus, fica com a tua Bíblia já do lado aí, pega aí suas anotações, aquele bloquinho, se você é daqueles que marca a Bíblia, né? Pega o marcador, coloca já na mão e vamos então avançar para aprendermos um pouco mais sobre esse nosso Deus eterno. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus, faz-nos instrumentos em Suas mãos. Eu quero pedir, Deus, que esse material importante que o Senhor usou o Teu Filho, Paul Washer, Deus, que ele possa, Deus, ser um material que vá agora alcançar os teus servos, a começar em mim. Sejamos alcançados por tua palavra, Senhor, e que a tua palavra, as tuas escrituras, Senhor, possam promover nessa manhã, Deus, um romper na nossa mente para, de fato, crer, de fato depender, de fato depositar nossa esperança e confiança total no Senhor, Deus de toda a terra, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus que é imutável, o Deus que é autoexistente. Sê conosco essa manhã, Deus. Abençoa. Pai, se tiver alguém ainda lutando contra o sono, ó Deus, desperta, Senhor, para que em tempo possamos crescer ainda mais espiritualmente no conhecimento das Tuas Escrituras. Nos abençoe essa manhã, nos dá graça, nos fortaleça e nos faça entender aquilo que o Senhor deseja e que nada impeça, Deus, no nome de Jesus, que venhamos crescer essa manhã por Tua palavra. É no nome de Jesus que nós pedimos a Tua bênção. Queremos, Senhor Deus, pedir também que todas as pessoas, Senhor, que estão envolvidas nesse processo de transmissão da aula, eles possam alcançar de Ti bênçãos ricas, Senhor, que sejam, Deus, instrumentos em Suas mãos, para que, Deus, tudo aquilo que estamos fazendo, de fato, a todo instante, como tem sido até aqui, glorifique o Teu nome. Nos abençoa nessa transmissão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, e nessa manhã nós vamos avançar na compreensão do que nós temos sobre esse nosso maravilhoso Deus. Esse Deus que é sobre todos, esse Deus que é Senhor absoluto. E quando a gente fala desse Deus, obviamente que a gente tem que pensar nos atributos do Senhor, né? Deus, ele tem alguns atributos que são comunicáveis e outros atributos não são comunicáveis. O que seria então, Xavier, para começar essa aula a gente compreendendo o que são os atributos comunicáveis e incomunicáveis? Os comunicáveis, o homem também tem a possibilidade de desenvolver, né? Já os não comunicáveis são exclusive, são exclusivos do Senhor. Só Ele pode. Então, nós vamos ver aqui alguns desses importantes atributos, né, que o Senhor tem. Então, vamos ver aqui nessa aula de hoje, falando sobre 3 coisas mega importantes. Você, jovem, fique ligado com a gente, abra a sua Bíblia, fique aí com o seu papelzinho também para fazer suas anotações, ou então riscar a sua Bíblia. E precisamos avançar nisso, né? Deus simplesmente é. Ele é Deus absoluto. Nós vamos ver hoje, nessa aula, 3 atributos importantes, que são a eternidade, a autoexistência e a imutabilidade. Quando a gente fala de eternidade, juventude, a gente está falando da ausência de um princípio e de um fim. Quando a gente fala de autoexistência, a gente está falando que ele é a fonte de todas as coisas. E quando falamos da imutabilidade, estamos dizendo que ele não pode mudar, ele não pode variar, ele é o mesmo Deus. Que bom, né? Que bom saber que o nosso Deus é esse Deus. Vamos então aprender um pouco mais sobre cada um desses 3 pontos. Vamos avançar nesse sentido. Olha só, a palavra de Deus, de uma forma muito objetiva, ela fala dessa poderosa imutabilidade de Deus.
E ela diz, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias, 3,16 fala sobre isso. E a gente vai ver ao decorrer da palavra de Deus muitas outras formas de confirmar, de ratificar dessa verdade absoluta de Deus. Outra coisa que a gente percebe aqui é em Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 15. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Meus irmãos, que grande responsabilidade foi dada a Moisés pelo Senhor para falar em seu nome e falar a um povo de coração duro, um povo difícil, um povo arredio muitas vezes, E aí Moisés naturalmente hesitou, diante de tal responsabilidade, grande responsabilidade. Meu irmão, quando eu vejo essas coisas assim, eu tenho que trazer para a nossa realidade dos jovens, Então, você jovem já recebeu uma responsabilidade muito grande e diante dela você hesitou e disse, poxa, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir dar cabo disso? Será que eu sou capaz de conseguir fazer isso? Meu irmão, quando nós recebemos de Deus uma direção, Ele com a direção também nos dá todo o suporte que é necessário. E é preciso a gente crer nessa verdade, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus, que serve ao Senhor, que se submete a Ele. Então, é preciso confiar mesmo. Moisés ali teve um choque, Eu costumo dizer, até com os líderes dos PGs, que todo grande líder ele tem um choque, quando ele é convidado efetivamente a assumir sua posição, Todos os grandes líderes hesitam a princípio. Eu até fico preocupado algumas vezes quando alguém diz, não, eu estou pronto, eu prefiro observar. E Moisés foi um desses que disse, como é que eu vou fazer? E a palavra do Senhor foi exatamente essa, diga somente, eu sou o que mandou. Muita gente, quando ouve isso, acaba dizendo, poxa, mas ele falou com uma presunção, com arrogância, ele poderia até, porque ele é Senhor, mas ele é um Senhor humilde. A gente vai ver isso mais à frente. Jeová, ou Yahvé, deriva da palavra hebraica que diz exatamente essa, corresponde a eu sou, é o seu nome. Deus é eterno. Vamos falar então sobre essa eternidade do Senhor. Um dos mais incríveis atributos de Deus e um dos muitos que o distingue de toda a criação é a sua eterna existência. Ele não teve início e nem terá fim. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas terem passado. A eternidade de Deus não significa simplesmente que Ele tem e irá existir por um número infinito de anos, mas também que Ele é atemporal, Ele é perene, sempre existindo e nunca mudando. Esse é o nosso Deus. Que bênção saber que o nosso Deus, ele não precisou de ninguém, de nada para poder ele ser, porque ele sempre foi. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque o nosso Deus não é como os falsos deuses. E esses falsos deuses aí, independente de qualquer coisa, até mesmo por serem uma criação humana, eles acabam dependendo de Deus para tudo. O nosso Deus, ele depende só dele mesmo. Glória a Deus por isso. Vamos ver mais aqui. A eternidade de Deus pode ser definida assim. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser e percebe todo o tempo como igual realismo. Todo o tempo é visto de uma só forma. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Ele tem poder sobre a sua criação. Ele age conforme a sua vontade. Há pensamentos dessa nova teologia aí que querem trazer, dizendo que o nosso Deus, ele deixa o homem à mercê de si mesmo, e na verdade não é bem assim. O nosso Deus, ele quer se relacionar
com a sua criação. Foi muito claro isso e visível desde Gênesis no capítulo 1. Nós vemos o cuidado de Deus criando as coisas no capítulo 2, e aí ele forma o homem, ele se relaciona com o homem. Deus tem interesse nisso. Mesmo sendo eterno, mesmo sendo poderoso, Deus quer se relacionar com a sua criação. E você sabe disso? Que Deus, esse eterno Deus, ele quer se relacionar com você. Ele tem prazer em poder falar com você, ouvir sua voz. Ele gosta disso. E ele que colocou essas ferramentas disponíveis para que eu e você possamos acessá-lo pela fé, pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Às vezes essa doutrina que nós estamos falando, né, é chamada de doutrina da infinitude de Deus, com respeito ao tempo. Ele é infinito. Ser infinito é ser ilimitado. E a doutrina ensina que o tempo não impõe limites a Deus e nunca vai impor. Ele é acima, ele é temporal, acima do nosso cronos. Ele é um Deus que estabelece seu próprio tempo. Ele é o Senhor do tempo. Glória a Deus por isso. Algumas vezes nós questionamos Deus enquanto essa questão do tempo, né? Deus, eu tenho orado tanto e eu quero minha resposta, Senhor. Eu preciso de uma resposta, meu Deus. E aí você tem pedido, Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre uma possibilidade de fazer um curso. Senhor, meu irmão, me abençoa com a minha varoa. Senhor, eu estou querendo tanto, estou com o meu varão. Mas o tempo de Deus, ele é um tempo que está acima do nosso cronos. Mas é importante você confiar nesse Deus eterno que tem o tempo em suas mãos e que sabe o tempo correto para a sua vida. Meu irmão, continua clamando, continue buscando, porque esse Deus eterno certamente nos responderá a seu tempo. Amém? Vamos então avançar com esse entendimento. E nesse momento, aqui a gente tem essa descrição ainda mais clara de que Deus é eterno. Nós somos apenas um momento, como a erva do campo, né? Mas Ele é para sempre. Nós fomos gerados por Ele, mas Ele não foi gerado por ninguém. Nós dependemos dele para a nossa própria existência, mas Deus, Ele não depende de nada. Há algumas pessoas que se deixam levar pelo fato de saber que Deus nos criou para a glória do seu nome. E acabam permitindo que algumas vaidades permeiem seu coração, sabe? E algumas vezes eles dizem, poxa, mas de alguma forma o reino de Deus precisa de mim, Deus depende de mim. Na verdade, Deus, para ser Deus, não depende de ninguém. Ele continua sendo Deus. Mas Ele, por sua graça e misericórdia, usa pessoas como eu e você, simples, pequenas e dependentes, criaturas de Deus, que hoje, pela graça e pela salvação em Cristo Jesus, nos tornamos filhos, né? Fazemos parte dessa filiação celeste e somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas é importante você entender comigo que Deus era e é eterno, tanto para o passado, que ninguém fez ele, ela sempre existiu, como para o futuro, ele sempre vai ser. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Sempre existiu antes do tempo e antes da matéria. Ele é o Senhor, esse é o seu Deus. Ah, jovem, se eu fosse você, eu daria um glória a Deus aí em sua casa. Eu diria, esse é o meu Deus, porque ele sempre existiu antes do tempo e da matéria. Vamos ver então mais à frente, vamos perceber o seguinte: nunca houve um tempo em que ele não tenha existido. E nunca haverá outro em que sua existência cessará. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus. Meu irmão, quais são as implicações de sua eternidade para toda a criação e especialmente para o povo de Deus? Aí nós temos 3 pontos importantes que você deve agora abrir sua Bíblia. Você sabe que eu sempre faço isso, eu não gosto de deixar sempre a descrição bíblica aqui, eu quero que você pegue a referência para não perder o molejo com a palavra, sabe? Então pega a tua Bíblia, faz como eu, e veja o que está escrito aí em Salmo 145, no verso de número 13. Olha aqui o que diz o verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor
é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele permanecerá em todas as gerações. O seu reino é eterno. Nós cantamos isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós cantamos isso. O reino do Senhor é eterno. Meu irmão, algumas vezes pode parecer confuso, mas não é, meu irmão. Esse Deus infinito resolveu escolher pessoas como eu e você, finitas, para nos presentear com exatamente esse que é a maior graça de viver para sempre com Ele. Que bênção! Eu peguei a minha parte pela fé. E você, o que você está perdendo? Eu espero que você já tenha tomado essa decisão e se não tomou, é tempo. A palavra de Deus ela é eterna. A gente viu que Ele é eterno, mas as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, também é eterna. Xavier, eu entendo aí o que você está falando, mas eu gosto, Xavier, quando você traz uma referência bíblica do que você está dizendo. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 1, nos versículos de números 24 e 25. Eu quero que você vá comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, nos versículos de números 24 e 25. Está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glória a Deus. A palavra de Deus jamais passará, meu irmão. Todas as coisas hão de passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, creia tão somente. Se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, creia tão somente. Se aposse disso, meu irmão, no nome de Deus. Não abra mão, porque esse eterno Deus é um Deus também que tem uma eterna palavra. E a palavra dele não volta vazia. Outra coisa importante desse eterno Deus é que a sua salvação é eterna, esse presente maravilhoso que a gente vai ver lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Eu quero que você vá comigo para você encontrar em Deuteronômio, para não perder a prática do manejo da palavra de Deus física, né? A gente tem um costume de ver sempre pronto, mas vamos ver o que diz então no capítulo de número 33 de Deuteronômio, no versículo de número 27, diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os seus braços. Meu irmão, o lugar onde o Senhor habita dentro do coração do pecador. E uma vez ele entrando nesse coração, uma vez ele entrando nessa vida, é para sempre. É para sempre. É importante entender que, uma vez salvo, você é salvo para sempre. Se você crê realmente, e se a sua decisão foi genuína, ela foi verdadeira. E para saber disso, só quem sabe de fato é você e Deus, né? Se ela é verdadeira, você foi salvo e a salvação é eterna. Mas tem mais coisas desse Deus tremendo que nós temos. Hoje nós estamos falando sobre você que chegou agora, acordou um pouquinho mais tarde, está bocejando aí na frente da tela. Olha só, nós estamos falando sobre Deus, que Ele é eterno, autoexistente e imutável. Vamos lá, vamos avançar então. Olha só, nesse ponto 2 que a gente vai falar sobre a autoexistência. Deus é autoexistente. Uma das mais verdades sobre, das maiores, né? Uma das maiores verdades de Deus, que mais gera temor e humildade, é que Ele é absolutamente livre de qualquer necessidade ou dependência. Esse nosso Deus, Ele é um Deus que, quando diz assim, eu sou, estou mandando,
Ele não está usando de arrogância, de presunção. Há pessoas que fazem essa leitura, né? De que esse nosso Deus, ele... Não. Embora ele tenha toda a prerrogativa para fazer isso, mas ele não. Ele está dizendo assim, eu sou, diga que eu sou. Se o povo perguntar, Moisés, quem está falando, quem mandou, quem te enviou aqui, você vai dizer, quem mandou foi eu sou, né? Yahvé quem mandou. Então, esse Deus é um Deus gracioso e humilde. Então, dentro dessa liberdade, qualquer necessidade de dependência ele não tem. Eu que tenho, você tem. Sua existência, a plenitude de sua vontade, a sua felicidade ou o beneplácito não dependem de ninguém ou de nada fora dele mesmo. Nada. Tudo que Deus precisa, ele tem em si. Mas ele levanta pessoas como eu e você para fazer parte do seu reino, por amor a nós, por amor à sua criação. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente. Olha, autossustentador, autossuficiente, independente e livre. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ver mais coisas sobre essa autossuficiência de Deus? Vamos avançar? Olha só. Todos os outros seres derivam de Deus. A existência de Deus é perfeita e encontrada nele mesmo. Não precisa de nada mais. Deus não possui falta ou necessidade e não é dependente de ninguém. Há deuses que pedem para que as pessoas, né? E eu coloco deuses com letra minúscula, porque sabemos que Deus mesmo só existe um, o nosso soberano Deus, o nosso Pai Celeste, Abá, o nosso Paizinho. Mas existem pessoas que querem levantar deuses para si. E é interessante que esses deuses que as pessoas querem levantar, esses deuses fazem exigências para as pessoas. Esses deuses são deuses que impõem situações, coisas, para que eles permaneçam sendo Deus. Nosso Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí esse nosso Deus que é autoexistente, diz eu sou o que sou. Deus identifica a si mesmo de duas maneiras. Eu quero que você abra seu olho. Ele diz que a Moisés que ele é o Deus da aliança, que está com o povo dele e que ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada, a fim de ser quem é e de fazer o que ele planeja fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Ele, uma vez desejando algo, não há quem o impeça, não há quem impropere, não há quem crie dificuldade a ponto de não acontecer, porque tudo o que existe acontece pela palavra dele. Aleluia! Louvado seja esse nosso Deus. Então perceba que esse Deus é um Deus de aliança, é um Deus que tem fidelidade com a sua palavra, e esse Deus, ele existe em si mesmo, a autoexistência, nessa fala que ele diz, eu sou quem sou. Vamos ver então um pouco mais sobre esse nosso Deus eterno e autoexistente? Olá! Ele não depende de ninguém. O sermão do apóstolo Paulo para os filósofos epicureus e os estoicos, né, na coluna de Marte, ele refuta a concepção da idólatra, fazendo 3 muito importantes declarações sobre o único Deus verdadeiro. Mostra através dessas declarações sobre a autossuficiência de Deus e seu relacionamento com a sua criação. E nós vamos ver então o que está escrito em Atos, no capítulo 17, nos versículos de números 22 a 31. Eu particularmente tenho essa passagem bíblica como uma das mais importantes. Não que a Bíblia em si ela tenha um momento que seja menos ou mais, mas mais marcante para mim. Eu deixo até ela marcada aqui, essa passagem. Eu queria ler com você. Pega a tua Bíblia e acompanhe conosco nessa leitura de Atos 17, dos versículos de 22 até o versículo de número 31. Diz assim: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é
precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aleluia. Pois nele vivemos, olha só, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e indignação do homem. Versículo 30 diz assim, ó: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você percebe coisas importantes que são descritas aqui. A primeira, Deus não habita em santuários feitos por mãos de homens. O nosso Deus não vai habitar jamais. Não tem como caber o infinito em uma coisa finita assim, que não seja algo estabelecido por Ele. Olha só, no versículo 24 nós lemos isso aqui. O Deus que fez todo o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas naquele santuário que ele mesmo fez com suas mãos. Olha só, outra coisa importante no versículo posterior, no 25, Deus não é servido por mãos humanas. Além disso, olha só para aqui, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui ele inverte a situação de dependência quem tem somos nós dele. Ele não tem dependência nenhuma. Outra coisa que a gente precisa ver aqui é exatamente que ele não precisa de nada. É o terceiro ponto. Meus irmãos, como é bom saber que esse nosso Deus tem esse tamanho poder. Mas vamos ver mais ainda sobre ele. Eu quero que você avance comigo agora. Esse terceiro e último ponto, Deus ele é imutável. Nós vimos ali à frente que ele disse assim, eu não mudo, ó casa de Jacó, por isso vocês não são consumidos. O nosso Deus não muda, ele não varia. Em Tiago diz isso também, não há sombra de variação no nosso Deus. A palavra imutável vem do latim imutabilis. Olha, esse imutabilis é de imutável, é de inalterável, não tem como mudar. Ele é o mesmo Deus. E eu fico pensando aqui, se nosso Deus mudasse, o que seria de nós? Nós perderíamos a capacidade de receber a porção de misericórdia que Ele libera todo dia para a gente. Imagine, hoje eu não quero mais liberar misericórdia não, né? Hoje eu não quero mais amar vocês. Ele continua amando, Ele continua dispensando sobre nós o seu favor e a sua misericórdia de manhã. Mas o nosso Deus é inalterável, Ele é constante, Ele é fiel. A imutabilidade de Deus significa que Ele nunca muda em seus atributos e conselhos. Deus, Ele não cresce, evolui ou desenvolve porque Ele já é perfeito. Ele nunca vai precisar de mais porque Ele já é. Ele é tudo o que é necessário. Ele é mais do que a gente pensa. Ele não pode reduzir, deteriorar ou regredir porque, sendo assim, Ele não seria mais Deus. Então, o que Deus é, Ele sempre tem sido e sempre será. Ele nunca muda sua mente
ou pressupõe, ou sobrepõe de alguma forma um decreto sobre o outro. Não, ele não faz isso, essas mudanças de um decreto sobre o outro. Ele estabelece a sua palavra e nela ele se mantém. Ele se mantém inalterável sobre a sua palavra. Ele não faz uma promessa e depois muda o seu voto. Ele continua firme e fiel em sua palavra, em sua promessa. São características importantes que a gente percebe de um caráter divino e que eu e você precisamos reproduzir isso, né? De sermos uma palavra, seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Outra coisa importante é você confiar na promessa dele. A palavra dele foi dita, sim. Foi dita para você, sim. Você recebeu, sim. Então tome posse, espere, avance, trabalhe e caminhe nesse sentido dessa promessa, no nome de Jesus. Vamos ver mais coisas sobre essa imutabilidade do nosso Deus. Deus é imutável. Deus, ele é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções. Ele age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Esse atributo de Deus é também chamado de inalterabilidade. Ele não muda mesmo sentindo, mesmo sofrendo algumas vezes, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus se entristece. Ele se entristece com o povo arredio, com o povo que se revolta contra o Senhor, um povo que deixa de crer, um povo idólatra que substitui, tirando esse Deus infinito e colocando deuses limitados feitos por mãos humanas. Mas tem mais coisa desse nosso Deus. A palavra do Senhor, em 3 pontos aqui, 3 versículos importantes, cruciais, anote essas referências, e aqui eu estou facilitando para você, colocando o versículo. Em Salmo 102, versículos 26 e 27, diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Glórias ao nome do Senhor. Tu, porém, és o mesmo. Nosso Deus não muda. Aleluia! Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não varia. Outra, Xavier, eu quero confirmações para eu deixar aqui anotado, para que eu confirme a cada dia para a minha vida e para os outros, de que esse nosso Deus é um Deus imutável. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Louvado seja o nosso poderoso Deus imutável. Ele não muda, Ele te ama. Ele te ama. Você é amado de Deus, você é amada do Senhor, e Ele não muda nesse sentido. Vamos avançar. Considerando o que diz as Escrituras, que falam sobre a imutabilidade da natureza de Deus, a palavra revela-nos especialmente sobre a imutabilidade de 2 coisas. Primeiro, sua palavra e depois os seus conselhos. Por que suas palavras, Xavier? Em Salmo 33, 11 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aleluia! Um dos planos de Deus, um dos propósitos de Deus é que o homem seja santificado, é que o homem viva em santidade, é que o homem permita que o Espírito de Deus venha agir e coopere com essa ação do Espírito de Deus em nossa vida. Meu irmão, ele não muda, ele continua o mesmo. Santidade vai ser algo que é basilar para a vida do crente. Sem ela, a gente não vai poder ver a Deus. Olha só, também a gente percebe a imutabilidade de seus conselhos. Em 1 Samuel, no capítulo de número 15, no versículo 29, e também aquele que é a força de Israel, não mente nem se arrepende, porque não é um homem para que se arrependa. Né? Ele não é filho do homem, ele não é homem para que minta, né? Filho do homem para que se arrependa. Ele é o Senhor, quando ele estabelece, ele é. O Deus tem misericórdia. Algumas vezes na história a gente percebeu que o povo de Deus, ele se arrependeu, o povo se humilhou diante do Senhor e Deus, em algum momento, ele desviou sua ira do seu povo. Mas porque ele estabeleceu aquilo que já estava antes, o amor que ele tem por nós. Ele nos amou primeiro, ele nos amou e enviou seu Filho precioso
para que nos trouxesse e nós recebemos a sua salvação. Mas tem mais coisas sobre essa imutabilidade de Deus. Eu quero abrir seu olho, ó. Atenção, atenção, você que está na sala aí, no quarto, diz assim para a pessoa que está ao seu lado, atenção, abra seu olho. A imutabilidade de Deus não significa imobilidade. Ele não muda, mas ele não é estático, apático e não é envolvido com a sua criação. Ele faz intervenções, sim, ele é dinâmico, ele interage com sua criação. Ele sempre é o mesmo, mas seu relacionamento e comportamento com os homens mutáveis, os homens que invariam, né, de acordo com a intimidade deles. E aí que é um ponto que eu quero considerar, o ponto que a gente vai fechar essa aula, mas eu queria que você entendesse isso, mas com muita disposição no seu coração. Se tem uma coisa que Deus nunca mudou ao longo da história, é que ele se relacionou com Adão e ele buscou em todo o tempo criar mecanismos para que o homem tornasse a se relacionar com ele. Quando ele fala depois com Moisés, olha, lá em Levítico, eu queria que você entendesse a forma de me cultuar, eu queria que você entendesse a forma de trazer sacrifícios para mim, a fim de que o homem, de alguma forma, pudesse tornar-se relacionar com o Senhor, porque os pecados estavam sucumbindo à vida daquele povo e Deus estava ansiando por se relacionar. Eles levavam, então, ofertas de holocaustos e outras ofertas ao Senhor, a fim de confessarem seus pecados a Ele e receberem dele a sua graça. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, achegai-vos a Deus. Ele diz assim, achegai-vos a mim, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida, ânimo dobre, pelas paixões, purificai o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, eu me aproveitaria de forma saudável, racional, inteligente e espiritual dessa imutabilidade de Deus, porque o seu amor não muda, porque ele continua sendo o mesmo. E ele está de mãos estendidas para mim e para você nesta manhã. Abra seu coração, deixe ele fazer mudanças hoje. Se você pensou que ele mudou, quem mudou foi você, quem mudou fui eu. Quem deixou de tomar decisões importantes, de buscar a presença dele, de cultivar uma relação, durante a caminhada, são sempre os homens, sabe? E ele continua ali, esperando, aguardando. Esse é o nosso tremendo Deus. Meu irmão, minha irmã, diante disso, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar no nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos traz de ouvir a Tua palavra e por ela sermos ministrados. Pai, que no nome de Jesus, toda essa certeza que nós temos de que o Senhor é um Deus eterno, de que o Senhor é um Deus autoexistente e um Deus que não muda, só fortaleçam a nossa ideia sobre quem Tu és, um grandioso, soberano e tremendo Deus. Deus, nós Te louvamos essa manhã e pedimos em nome de Jesus que a Tua mão permaneça estendida sobre o Seu povo, que a Tua graça seja estendida sobre as nações. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós, o Seu povo, Pai, da Tua graça e do Teu favor nesse tempo. E que, Deus, nós possamos caminhar no sentido de reconhecer a Tua eternidade, a Tua soberania, a Tua imutabilidade, Senhor, e a Tua autoexistência. Obrigado, porque temos um Deus que é eterno. Obrigado, porque somos finitos e o Senhor mora dentro de nós, sendo o Senhor um Deus infinito. Obrigado, porque ninguém pode explicar isso, só um Deus que pode todas as coisas é capaz de fazer isso. Muito obrigado, Senhor. Nós Te exaltamos e Te louvamos por essa manhã em Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço.